Olá, sejam todos bem-vindos ao canal AT Play TV. Eu sou o jornalista Vanderlei Dutra e estamos em mais um episódio do Negócios e Tendências. Hoje eu recebo o Dr. Eduardo Gomes, especialista em revisão de juros abusivos, direito do consumidor, trabalhista e previdenciário, com mais de 10 mil processos em 10 anos de atuação. A gente vai falar sobre diversos direitos que muitos brasileiros têm e nem sabem. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Obrigado pela visita aqui no nosso estúdio do canal AT Play TV. Bem-vindo, estamos aí para tentar esclarecer a dúvida aí de boa parte da população, que hoje é cada vez mais aí direcionada a cometer erros, tanto na questão de juros, como na concessão de benefícios previdenciários. Por serem leigos, às vezes cometem erros que depois ficam difíceis da gente resolver. E vamos começar então pelo INSS, que nas últimas semanas, infelizmente, está nas manchetes, né, doutor, por causa do grande golpe, o rombo que teve. E eu quero começar te perguntando assim, em relação ao INSS, pela sua experiência, o que mais as pessoas têm de desconhecimento dos seus direitos e são coisas que as pessoas deveriam estar atentas? Na verdade, hoje a população aposentada é a população mais vulnerável que tem no nosso país hoje. Então, o que acontece na prática? Esses golpes aí, na verdade, que estão comentando, são sindicatos e associações. Na verdade, eles recebem uma ligação, né? E com essa ligação, alguém pergunta com uma voz muito rápida se sim ou se não. O cliente diz sim e nem sabe do que contratou. Aí, quando ele vê, ele tem aquelas descontos, né, de associações que variam de 40 e poucos reais até R$290 em média, de um benefício, na verdade, que ele teria se associar, se fosse, que na verdade para ele não resolve nada. Aquilo ali só tirou o dinheiro da conta dele, né, e ele precisa, no caso aí, pegar uma orientação jurídica de um advogado que trabalhe com essa questão, e um advogado da confiança dele, né, para fazer uma ação declaratória de inexistência de débito associativo. E muita gente está procurando agora, muitos nem conseguem enxergar o tamanho do rombo que teve na sua conta, né? Daí fazendo isso consegue ver o quanto foi descontado, inclusive. Sim, essa tua colocação é muito importante pelo seguinte fator. O que acontece? O governo está dizendo que vai pagar esse valor. Ele, na verdade, por uma estratégia de comunicação, ele vai pagar somente o mês anterior. Aquilo que foi descontado antes, ele não vai devolver. Até porque, quem sabe, né, a questão das contas do governo, o governo tem que gerar uma fonte de custeio para pagar. Então, parece que calculando já chega a 9 bilhões de reais, né? Então, esse dinheiro não é uma centena de milhões, é muito mais do que isso, né? Então, eles vão devolver um mês e, na verdade, o que foi descontado antes desse mês aí não vai ser devolvido. Acreditamos aí que só uma ação judicial vai resolver esse problema. Claro que é uma ação judicial que vai entrar milhões no Brasil, tem risco de sobrestamento da matéria. Sobrestamento é quando entra ações muito repetitivas e os tribunais superiores acabam acolhendo a ideia para dar uma decisão unânime, porque o que acontece hoje, essas ações, cada estado tem uma decisão diferente. Por exemplo, Minas Gerais defere até dano moral, Rio Grande do Sul não defere. Então, essa matéria deverá sobrestar, então não vai ter um tempo de duração de julgamento, né? Mas eu acredito que seja viável ajuizar esse tipo de ação, sim. É melhor correr antes do que ficar a cargo do que for decidido pelos outros, né? Exatamente, porque o que acontece? A demora do processo já existe. Se tu demorar mais ainda para tomar uma decisão, tu vai demorar mais tempo. Então, aquilo que poderia ser resolvido em 2026, 2027, se demorar mais 1 ou 2 anos, vai ser resolvido 28, 29 e 30. Perfeito. Doutor, também lhe perguntar sobre o auxílio-doença. Como é que funciona? Quem é que tem direito ao auxílio-doença? Só quem está trabalhando ou quem não está trabalhando, mas de repente está segurado pelo INSS? Na verdade, o benefício de auxílio-doença funciona da seguinte forma. A pessoa que está trabalhando, se ela tiver um atestado de 15 dias ou mais, ou seja, de 16 dias em diante, ela vai pegar com o seu empregador lá a declaração de último dia trabalhado. Com a declaração de último dia trabalhado, ele vai pedir no INSS uma perícia técnica, tá? Com essa perícia técnica vai ser decidido se ele tem direito ao benefício de auxílio-doença ou não.
tá? No caso, tendo o direito, vai ser deferido por um período, né? Se por acaso o INSS negar esse direito, ele vai ter que, na verdade, ajuizar uma ação. Mas ajuizar uma ação de concessão de benefício por incapacidade. Essa ação, ela tramita na Justiça Federal. Geralmente é um processo que não demora muito, em torno de 6 meses entre o ajuizamento e o deferimento. Muitas vezes o INSS faz uma proposta de acordo, desde que o laudo seja favorável. O que acontece de primeira diferença, tá? No INSS, a pessoa é, na verdade, avaliada por um médico clínico geral na maioria das vezes. Então, por que ele é negado? Porque o médico clínico geral vai olhar o joelho de uma pessoa que se machucou, vai olhar o coração de uma pessoa que está com algum problema. Então, como ele tem uma visão genérica, ele vai negar o benefício. E na via judicial a gente tem essa grande vantagem, vai ser feita uma perícia por um médico especializado na área da doença da pessoa. Então, por isso que hoje se tem muito mais deferimento na via judicial do que na via administrativa. E a pessoa tem que estar com vínculo empregatício? É somente nesse caso ou existem outros casos? Na verdade, o que acontece? Ela tem que ter qualidade né, de segurado e estar contribuindo para o INSS. Ela então, pode estar desempregada e estar contribuindo para o INSS daí como... tipo assim, ó, a pessoa que está desempregada, se ela está desempregada até 1 ano, ela vai ter ainda a qualidade de segurado, tá? Se ela, por acaso, está desempregada e recebeu o seguro-desemprego, esse período que a gente chama de graça, ele se estende por mais 12 meses, então ela fica com 24. Então, se ela ficou doente 24 meses depois desse período, ela ainda tem direito a pedir um benefício. E ainda pode estender esse período de graça, que a gente chama, até 36 meses. Como é que funciona? Se ela teve 10 anos de contribuição, foi demitida e se recebeu o seguro-desemprego, ela tem até 36 meses depois do último vínculo para poder pedir o benefício previdenciário. Então, se a pessoa estiver desempregada nesse período de até 3 anos depois e ficar doente com uma doença que caracterize o auxílio-doença, ela pode entrar com esse pedido. Exatamente. E se negado, pode ajuizar. Exatamente. E é importante também que as pessoas saibam que o seguinte, não é a doença que caracteriza a incapacidade, mas sim a incapacidade como um todo. Por exemplo, eu como advogado, se eu tiver uma hérnia inguinal, por exemplo, trabalho sentado, o perito não vai me dar esse benefício. Mas se eu for pedreiro, é claro que ele vai ter que dar. Como é que um pedreiro com hérnia inguinal vai fazer força? Então, a gente sempre trabalha essa relação entre a doença e a ocupação da pessoa. Então, eu tenho muito menos chance, por exemplo, de receber um benefício de uma doença que não exija esforço do que exige. Perfeito. E na questão do salário maternidade, nos benefícios para a maternidade, também tem essa questão de estar empregada no momento ou não? Como é que funciona? Na verdade, o salário maternidade em dezembro de 2024 teve profundas alterações, tá? Então, o que acontece na prática, tá? Na prática, antes de dezembro de 2024, a pessoa tinha que estar como contribuinte individual ou facultativa, ter pago 10 parcelas em dias, ou seja, 10 contribuições em dia. Ou seja, teria que ter começado a contribuição antes de ter ficado grávida. E a questão da empregada grávida é o seguinte, a empregada grávida, ela, tendo vínculo em carteira, ela vai entrar em licença maternidade. Então, ela vai continuar recebendo 120 dias em casa. Quem paga é o empregador, né? E depois o empregador, ele recebe uma redução tributária daquele tributo do INSS que é devido pela empresa, tá? Mas o que acontece na prática hoje? Na prática hoje, tanto a empregada como a que não esteja empregada, se ela contribuir uma contribuição antes do nascimento do bebê, ela vai ter direito ao salário maternidade. Então, o que está sendo feito hoje depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, na verdade, equiparou, né, as empregadas com carteira assinada das facultativas e contribuintes individuais, que, mesmo após estar grávida, né, ela contribuindo uma antes do nascimento, ela vai ter direito ao salário maternidade. E uma coisa que também é interessante é o seguinte, além da licença maternidade, que é aquele período que ela fica 120 dias em casa recebendo do patrão, conforme determina a legislação, se ela, mesmo empregada,
contribuir com uma parcela, ela pode receber também o salário maternidade. Então, além de receber da empresa, ela pode receber mais uma contribuição se ela tiver pago uma contribuição mesmo como empregada. Então, olhando por essa ótica, a mulher, quando estiver grávida, ela tem que olhar com atenção para isso, mesmo estando empregada, para fazer essa contribuição, porque ela pode ter essa renda a mais, é isso? Na verdade, sim. Só que ela tem que saber fazer essa contribuição de uma forma correta. Por isso que é bom ela procurar um advogado que saiba trabalhar com esse benefício, uma pessoa atualizada, tá? Porque isso aí mudou em dezembro de 2024, não é nem na legislação do INSS. Isso mudou, na verdade, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É super recente. Super recente. E sobre essa questão do salário maternidade e maternidade, tem mais alguma coisa que, de forma comum, as pessoas não estão atentas, mas o senhor, como especialista, vê muito acontecer? Na verdade, o que acontece? A gente vê muito pedido ali indeferido no INSS, mesmo as pessoas tentando contribuir uma contribuição anterior ao parto, ou contribuem com o código errado, ou contribuem com valor menor, e daí o benefício não vai ser deferido. Por isso que é importante, para quem não é expert na área previdenciária, é a pessoa procurar um profissional que trabalhe com a área previdenciária, um profissional experiente, da confiança dele, para que esse benefício seja realmente deferido da forma correta. A gente falou aqui de 2 casos em que normalmente isso pode ser negado, no caso do auxílio-doença, agora na maternidade. Existem muitos casos que o senhor vê serem negados sistematicamente em relação ao INSS, mas que se a pessoa procurar um advogado, ela pode reverter? Com certeza. Por exemplo, assim, o auxílio-doença hoje, tá? Ele tem mais de 70% de indeferimento na via administrativa. E a gente vê muitas vezes aí exames, né? Exames que, na verdade, não deveriam estar anexados em processos, tanto administrativos como judiciais, foram anexados. Então, o que acontece? A gente tem que pegar sempre um profissional especializado nessa área, que entenda da doença da pessoa, faça uma correlação entre a profissão exercida pela pessoa naquele momento e a doença que ela tem. Porque se não for feita uma relação entre a ocupação dela e a doença que ela tem, e ser juntado uma documentação médica adequada, ela vai perder o benefício mesmo na via judicial. O que acontece hoje? Hoje a gente vê que existe muita demanda com laudos fracos. O contribuinte, às vezes, tem dificuldade de trabalhar com essa questão de produzir um laudo que seja eficaz para o perito. O que acontece ali? A perícia demora, às vezes, 5, 10 minutos, uma perícia judicial. Então, ele só tem 5, 10 minutos para convencer o perito de que ele tem a doença. Então, se ele não tiver uma documentação adequada, que o perito olhe e se sinta convencido de que aquela doença incapacita ele, ele vai perder também. Então, por isso que praticamente obrigatório ele hoje procurar um advogado da confiança dele, né, que analise essa documentação e verifique, né, se tem uma relação entre a doença e a ocupação dele para que seja deferido o benefício. Ainda no campo do INSS, mas já indo para a questão do endividamento e tudo isso, os consignados do INSS, como é que ele impacta e o quanto os aposentados, os pensionistas, podem, ou quem sabe devem, olhar o seu endividamento, né? Que cuidados eles têm que ter e o que eles podem fazer para reverter algumas coisas que às vezes inviabiliza a economia, né? O sustento, inclusive, de um pensionista. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje tem municípios aí do Brasil inteiro que a economia só gira em torno do recebimento do INSS, ou seja, o município depende daquele dinheiro do segurado. Né? E mais de 70% da população brasileira hoje aposentada ganha até um salário mínimo. Então a renda dos aposentados é bem baixa. O que acontece que gera o endividamento é o seguinte: o segurado, ele quando vai receber a carta de concessão do benefício, ele já recebeu uma ligação do banco. É bem predatória essa questão. Então, assim, nós, às vezes, advogados, nós aposentamos uma pessoa e a gente fica constrangido porque é o seguinte: o cliente liga para nós hoje, eu estou aposentado, mas o senhor não me falou nada. É que é o seguinte, a predação por parte dos bancos é muito alta. Então, esse aposentado, ele já está com um agendamento para ir num banco e já está lá 3, 4 gurias
bem treinados em venda para tentar fazer o empréstimo para ele. Ele chega lá, vai bater uma fotinho lá, aquela questão da selfie lá, quando ele vê, muitas vezes nem ele queria o empréstimo, mas já foi feito. Nesse escândalo aí que está tendo agora, está sendo apurada essa questão aí, no banco que eu não vou falar o nome, né? Mas todos já conhecem, é onde os aposentados mais recebem seus benefícios, que mal chega lá, já feito uma selfie e ele já ganha um empréstimo consignado para pagar em 84 parcelas, o juro é baixo, tá? Então é importante saber assim, uma vez feito o consignado, o juro é baixo. Não tem como revisar esse tipo de empréstimo. O consignado não tem revisão, tá? Só que junto com o consignado, eles vão botar lá o cartão consignado, que é o chamado RMC, Reserva de Margem Consignado, ou RCC, que é Reserva de Cartão de Crédito. Isso aí, cada um deles pode pegar mais 5%. Então, a pessoa já tem ali 40% a menos da renda. Então, de 1.500, ela já está ganhando 800 pila no máximo para viver. O resto tudo é empréstimo, tá? Então, o consignado normal não tem revisão porque a taxa de juros é baixa. Mas ele triplica de valor em 84 parcelas. Isso é importante vocês verificarem. Então, não façam consignado. Já o RMC e o RCC, por ser mal explicado, isso aí também vai acabar sendo um cartão de crédito. Com juro de cartão de crédito. Com juro um pouco menor que o cartão de crédito tradicional, mas esse tipo de revisão é possível. O que a gente faz? A gente revisa essa questão dos valores que ele já pagou, tá? Isso aí gira uma taxa média de 5%, e a gente vai revisar e vai adequar como se consignado fosse. Então vai dar ali 2,10 geralmente de juro, que dá uma diferença alta de 5 para 2,10, sendo que o cartão de crédito, se tu nunca pagar ele vai demorar 84 meses para ser liquidado. O que falta de informação na hora de fazer esse contrato? Em primeiro lugar, que é o seguinte, o cliente fez uma selfie. Eles usam essa selfie para 3, 4 empréstimos. Então já começa com a falha do dever de informação por parte da financeira. As moças que fazem esse empréstimo, elas têm meta. Então, se ela vender um empréstimo, 2 ou 3, a meta vai lá para cima. Então, ela vai tentar tocar 3. A pessoa está ali, 60 e poucos anos de idade, parca a instrução, né? Vai chegar ali, é a vítima que a financeira precisa. Então, a financeira vai tocar 3 empréstimos nessa pessoa. Então, o que acontece? O reserva de margem consignável é um desconto praticamente infinito. Porque vem na fatura ali do INSS, praticamente, o valor mínimo do cartão de crédito. Todo mundo sabe que se tu pagar o mínimo a vida inteira no cartão de crédito, a dívida principal vai continuar. Ela não vai parar. É por isso que a gente fala em descontos infinitos. É para sempre que ele não vai conseguir livrar aquele cartão. Então, é uma forma de ele se apropriar de 5% daquele segurado para sempre. Na verdade, é uma apropriação indébita, né? Sim. Porque nem autorizada foi muitas vezes, tá? Então, a gente vê ali, às vezes, ali nas nossas ações, que o banco é compelido a trazer o contrato de empréstimo, ele não tem. Ele traz uma selfie que daqui a pouco a gente viu que é o seguinte, mas a selfie aqui foi feito consignado. E a mesma selfie com 3, 4 empréstimos. O que relata aí um abuso, né? Por parte aí das financeiras com os aposentados. Mas que loucura. Nenhuma assinatura. Só a selfie mesmo e... Só a selfie para dentro do sistema e autoriza. E a gente tem muito também agora, que pouco sabe, mas o contrato às vezes vem de forma audível. Então, o cliente não assina documento, mas ele recebe uma ligação, e essa ligação é muito rápida, para que ele não entenda da matéria. Então, ele só basta dizer sim. No final da ligação, só basta dizer sim. O cara está apavorado, ele vai dizer sim. No outro dia, tem 300, 400 pila, 500 pila na conta dele. É o suficiente para ele sacar aquele dinheiro e nunca mais sair dessa confusão financeira que a financeira colocou na vida dele. Que loucura. Isso é um problema social, né? Isso é um problema gravíssimo. Sim. E eles pegam justamente essa população mais vulnerável, que ganha até um salário mínimo, justamente porque sabe que esse tipo de cliente não questiona muito. Né? Então, até porque a ligação é feita de uma forma, não tem muito questionamento. Basta dizer sim, está contratado. E muitas vezes pessoas que nunca tiveram cartão de crédito, né? Então, a ideia de ter um cartão, mesmo com limite pequeno, mas que possa fazer compras, né? Pô, agora eu sou aposentado, posso ter meu cartão de crédito e tal. Isso traz
um pouco de ilusão para a pessoa de que ela vai ter esse poder de compra e quando vê ela fica enredado em algo que vai tirando o dinheiro dela aos pouquinhos por muito tempo, né? É normal, né? O ser humano sempre tem um sonho de ter um Sim. cartão de crédito. Então, aquela pessoa que sempre teve empregos ali de baixo rendimento, enfim, nunca teve um cartão de crédito. Então, daqui a pouco ele fez 65 anos de idade, se aposentou, vai ter um cartão de crédito, não sabe usar aquele produto, né? Vai usar e ela vai pagar o resto da vida por ter usado aquele cartão. Então, é bem nisso aí. Eles trabalham com a questão ali da dor do cliente. Qual é a dor dele? É o sonho de ter um cartão de crédito. Então, eu te dou o cartão e tu vai pagar muito caro por isso, muito mais do que tu imagina. Perfeito. Mas a gente seguindo nessa parte de dívidas e revisões, assim, o que caracteriza um contrato abusivo? Caracterizar um contrato abusivo começa pela falta do dever de informação. Eles não falam para o cliente em quantas parcelas são, qual a taxa de juros vai ser aplicada, quando inicia a primeira e a última parcela. Então, o cliente, ele geralmente, esses contratos hoje não são mais feitos em loja, tá? A maioria não é feita em loja. A gente se depara nos processos ali com fotos de clientes que fizeram uma selfie pelo celular e assinaram pelo celular, que é um contrato válido nos dias atuais, né? Não estou criticando a validade deles, tá? Mas o que acontece? Explode na tela do celular do cliente lá, um celular quebrado, ele não vai conseguir ler, porque ele tem dificuldade, né, já em função da idade de enxergar as letras. Imagina um celular quebrado, ele recebe um contrato com 20 folhas, ele não vai ler aquele PDF, ele vai assinar porque ele precisa, mas não foi dado nenhum tipo de informação em relação a esses detalhes importantes, que é quando vai ser a primeira parcela, quando vai ser a última e qual a taxa de juros que está sendo cobrado. Nada disso informado. E outra coisa importante também é o seguinte, que o cliente que já tem o consignado e já tem a reserva de margem consignável, essas mesmas financeiras vão oferecer para ele um empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal, ao contrário do consignado, ele é descontado na conta corrente do cliente. O que acontece? Ele já está com a margem do consignado de 30% mais os 5% de cada cartão comprometida. Ele não pode mais fazer consignado. Mas ele vai lá e pega 100, 200, 300, 400 reais de empréstimo pessoal. Por incrível que pareça, um empréstimo pessoal desse aposentado, como eles sabem que o cliente não vai conseguir pagar todo, a grande maioria das vezes é 20% ao mês. Nossa. Então é o seguinte, se o cara pagar 3 parcelas, já pagou o principal e deu um lucro para o banco. Só que é o seguinte, a 20%, o cliente deve 12 parcelas. Tá, isso aí o judiciário, pelo menos até agora, aqui no Rio Grande do Sul, a boa parte das decisões aí vem ajustando essa taxa de juros de 20% a 4 alguma coisa, 5 alguma coisa, que é a taxa média do Banco Central. Então, complementando aquela questão que tu falou ali, o que é um contrato de abusivo hoje? Além daquelas características que eu já falei, o contrato abusivo tem taxas de juros bem acima da taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil. Perfeito. Nossa, pensar nisso daí é um absurdo, né? De como é que as pessoas fazem isso. E isso não é só... A gente também tem que dar uma contextualizada para o mercado total, porque não é só idosos, né? Tem muita gente que acaba acessando com esse monte de fintechs e bancos digitais. As pessoas nem sabem o que é um banco digital, o que é uma fintech, que tem diferença de regulamentação, de regra. Acaba recebendo cartão, às vezes vai comprar um negócio, quando vê tem um cartãozinho que chega pelo correio, e quando vê, começa a entrar nessa bola de neve também, né? Sim, sim. O que acontece ali, o principal de tudo é a maldita taxa de juros. Né? Quando ela é muito abusiva, assim, eu acredito que nem a agiota cobre 20%. Né? Acho que não cobraria isso, talvez. Né? Mas a taxa de 20% no empréstimo pessoal se torna impagável. Por que a pessoa fez esse empréstimo a uma taxa desse nível? Primeiro, porque não foi informado. Se eu te emprestar 20%, vai querer? Não, né? Claro. E nem eu vou querer pegar 20% contigo. Então, assim, ó, o principal problema desse tipo de empréstimo pessoal é a não informação da taxa de juros de forma adequada. Porque se informar para a pessoa não vai querer esse empréstimo. Eu não conheço ninguém que, com o seguinte, que tem informação de que é 20%, 15% e pegue o dinheiro. Porque não tem como pagar isso aí.
muitos, por exemplo, a gente vê isso muito para servidores públicos, né, de carreira, por exemplo, escolas municipais, escolas estaduais, tem muito servidor, né, na educação, por isso que eu estou citando. Eles olham o valor que vão pegar e o valor que eles vão pagar por mês só. Não se dão conta de calcular e nem sabem, às vezes, calcular tudo que vai pagar ao longo de tudo aquilo. Então, o que entra na cabeça é, vou tirar 1.000 e vou pagar 50 por mês, então consigo pagar. Isso que tu tá falando até é muito importante, tá? Porque o servidor público, ele tá num nível bem acima dos que a gente tinha falado antes, tá? Eu tenho muito servidor público que ganha em torno de 10, 12 mil reais, pessoal da segurança pública principalmente, né? E mesmo ganhando 10, 12 mil reais, que é um salário alto pro brasileiro, ele não consegue sobreviver. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, ao contrário do que eu falei do INSS, nesse caso, o consignado também pode ser revisado. Porque, ao contrário do INSS, que tem uma taxa ali de 1,90, 2,10, tá? Tem consignado de funcionário público aí com taxa superior a 5. Tá? O mínimo que eu já vi é 3,5. Tá? Mesmo assim, mesmo sendo 3, 3,5, está acima da taxa média do Banco Central. Então, o servidor público, o professor, o pessoal da área de segurança pública, que ganha um salário maior, ele pode revisar também o consignado. Tá? Lembrando sempre que muitos deles ali têm empréstimo com bancos estaduais. Então, se eles forem revisar esse dinheiro do Estado aí, ele vai ter problema depois na hora do pagamento dele, porque o Estado só paga, pelo que eu sei, pelo Banco Estadual. Né? Então, ele tem uma série de créditos que ele vai usar, todos os créditos possíveis ele vai usar, mas depois vai ficar difícil dele conseguir restabelecer a vida dele financeira. Porque não vai sobrar salário. Não vai sobrar salário. Hoje é muito comum aí o pessoal da segurança pública me procurar aí com 10, 12 mil reais por mês ali, na hora de receber não chega nem 1.000. Porque ele tem tanto empréstimo que é o seguinte, na hora do pagamento dele, porque o banco também já vai fazer com vencimento de cada parcela no dia do pagamento. Então, quando ele pensa no mercado, não tem mais dinheiro. Acabou. Doutor, o brasileiro, ele tem assim, principalmente essas pessoas que a gente está dizendo que não tem essa educação financeira, não tem esse conhecimento, né? Muitas pessoas não têm. Elas se sentem, às vezes, constrangidas de discutir uma dívida que elas pegaram. Então, elas se sentem assim, como se elas estivessem fazendo algo errado, né? Então, assim, não, mas quando eu precisei, aquele meu gerente foi legal comigo, me deu o que eu precisava, agora eu vou pagar, paciência, nem que eu tenha que tirar um outro empréstimo para pagar esse aqui, eu vou pagar, porque na hora que eu precisei, O que a gente está falando aqui não é nenhuma questão de pedir favor para ninguém, né? Não é não pagar a dívida, é só pagar o que deveria ser devido, correto, né? Isso que tu está falando aí é muito importante a gente esclarecer realmente no seguinte fator. A gente não está aqui para induzir ninguém a não pagar. A gente quer que as pessoas paguem o que é devido. Né? Então, o empréstimo pessoal, por exemplo, que a gente tinha citado de 20%, a gente vai adequar, ajustar a taxa a 5,5%, que é a taxa média do Banco Central. Então, ele vai pagar uma dívida, às vezes, que está 20 mil reais, 5 mil. Né? Porque ele já pagou algumas parcelas até começar a ficar endividado. Então, é justamente nesse sentido. É pagar o que é justo, não o que é injusto. Então, a gente pega aquela taxa de 20% ali, reduz para 5, 6 ali, a dívida vai diminuir drasticamente, ele vai pagar esse valor que, na verdade, é o valor justo que tem que ser pagar. O banco vai continuar recebendo o lucro dele, a pessoa que vendeu vai ter batido a meta, ninguém vai sair perdendo, só a pessoa não vai ser explorada completamente, né? Sim, muitos que nos procuram ali, eles perguntam assim, mas aquela guria que me atendeu lá na loja tal, ela não vai ser prejudicada, porque eu não quero que ela vá para a rua, porque ela me ajudou naquele momento. Não, aquela moça ali, ela cumpriu a meta do mês, ela vai continuar trabalhando ali porque ela é uma boa vendedora. Entendeu? Tanto é que ele conseguiu lhe vender um empréstimo com taxas abusivas. Tão boa que ela é. Ela vai continuar ali, ela não vai sair dali, o banco vai continuar emprestando. Só que em vez de ele ganhar um monte de dinheiro, ele vai ganhar um pouquinho menos. Porque o lucro dessas instituições, a gente sabe, né? Quando coloca o balanço deles ali, é bilhões. Na pior das hipóteses ali, 10 bilhão é o que vai lucrar uma instituição financeira desse tamanho, no mínimo. Perfeito. E assim, a gente está falando com pessoas que podem não ter o entendimento, né, de compreender o que é ou não é um abusivo. Dá uma dica prática, como é que a pessoa se dá conta, né, um sintoma, um sinal de que ela está sendo lesada?
O primeiro sintoma, na verdade, ele vem geralmente tardiamente. Tardiamente porque é o seguinte, ele vai notar que foi lesado quando ele não tiver mais dinheiro. Então ele vai lá receber o benefício dele, previdenciário ou do servidor público, enfim, ele vai ver lá que de R$1.500, R$2.000 que ele recebia, ele tem R$200, R$300 só. Por quê? Porque já foi descontado todo o consignado e os empréstimos pessoais também venciam as parcelas na mesma data do recebimento. Então ele não tem mais da onde tirar dinheiro. Então é neste momento que ele procura o socorro jurídico, é quando não tem mais dinheiro. Eu recomendo, claro que a primeira recomendação é não fazer nenhum tipo de empréstimo, né? Agradecer o empréstimo e viver com aquilo que é o salário dele. Esse seria o ideal, seria a educação financeira ideal. Mas, se não conseguir e fazer empréstimo, vai ter problemas, tá? O judiciário vai adequar a taxa de juros anormal do Banco Central, né? E a pessoa, isso tudo vai demorar um tempo, não é nada assim de imediato, tá? Quem prometer aí a resolver a vida de endividados em poucos dias aí, não está falando com a verdade, está faltando com a verdade. Então, depois do problema financeiro acontecer, vai demorar um tempo para a gente resolver. E vai ter que ter aí uma redução de despesa, sim. Talvez uma dica para não chegar nesse lugar, né, é fazer o que tu falaste antes ali. Olha, não sei se está abusivo ou não. Liga para o gerente ou para a pessoa que vendeu lá e pede assim, me diz quantas parcelas são, me dá tudo certinho aqui, dá uma calculada e se der um valor muito diferente, ou se a pessoa não quiser dar essas informações, já procura ajuda antes de estar sem conseguir pagar, né? Sim, o bom é sempre antes de pegar um empréstimo aí, procurar a orientação aí de um pessoal aí que entenda dessa questão, procurar um advogado, inclusive, para ver se aquela taxa é dentro da taxa média do Banco Central. Né? Nós que ajuizamos muitas ações de juros ali, a gente tem um programa, então a gente já bota ali a data da contratação, né? A data da parcela, o número de parcelas, a gente já vai verificar instantaneamente qual que é a taxa média daquele período e quanto está sendo cobrado. Geralmente se cobra 3, 4 vezes mais do que a taxa média do Banco Central. E pela sua experiência, assim, ter uma ideia do tamanho disso, porque hoje a gente está vendo também uma epidemia de endividamento por causa das bets, né? As casas de apostas online, o pessoal está se jogando e tem gente que daí, no desespero, no vício, porque é uma doença, começa a tirar todo tipo de empréstimo que consegue sem nem olhar para isso, porque está doente, né? Dá para ter uma ideia se teve um aumento ou qual é o peso dessas dívidas, vamos chamar assim, que estão lesando as pessoas? É muito grande esse mercado de contrato com irregularidade? O número de contratos irregulares é bem elevado, tá? E além das bets também tem a questão ali que muitas vezes o aposentado ele acaba cedendo, né, esse crédito consignado para filhos, para netos, né? Então, meu avô aí, me ajuda aí, eu preciso comprar uma moto. Aí vai lá e compra uma moto para o neto dele. O neto dele não vai pagar ele e ele vai ficar com essa dívida. Infelizmente, boa parte dos que nos procuram também é aqueles que se abrem mais com a gente. Não, esse dinheiro aí, doutor, eu nem peguei para mim, eu prestei pro fulano lá, que é meu parente lá, e agora não olha mais para minha cara, e enfim, eu não tenho mais como pagar isso aí. Isso é bem comum, né? Então, na verdade, não é nem ele que fez a dívida, ele fez a dívida em nome de outro, mas quem vai ter que pagar é ele, né? Não tem o que fazer, ele que fez a dívida. Como ele tem o acesso mais fácil ao crédito, né? Então acaba pegando. Porque tem consignado. O segredo é aquilo que eu sempre digo, né? A gente sempre, quando a gente pedir alguma coisa financeira pra gente, algum dinheiro, é usar a palavrinha mágica, né? Não. Porque quem vai pagar vai ser tu. Perfeito. Vamos falar também sobre leilões, lucro com leilões de imóveis, né? É um mito ou é uma oportunidade? Dá para ganhar dinheiro, como investimento, comprando imóveis em leilão? Os imóveis em leilões hoje, tá, é uma oportunidade que cada dia vem digamos, incrementar aí a saúde financeira das pessoas que têm dinheiro para investir. Tá, o que acontece muitas vezes? As pessoas que estudam leilões, às vezes elas cometem alguns erros e não conseguem lucrar. Mas com uma assessoria especializada, ele consegue bastante lucro. Eu, além de ser advogado também, embora não esteja exercendo no momento, eu também sou corretor. E também sou investidor desse mercado. Então,
O leilão, ele tem que ter uma pessoa bem ética, responsável na hora de dar o lance para ver liquidez do imóvel, localização desse imóvel, verificar se esse imóvel está sendo procurado e qual o preço que esse imóvel está sendo praticado nas imobiliárias locais. E ver quanto tempo esses imóveis que estão naquele prédio, naquela redondeza, estão ali para serem vendidos, né? Por exemplo, aqui agora a gente está no bairro Marechal Rondon de Canoas. Acredito hoje que seja o melhor bairro da cidade de Canoas, tá? Aqui bem próximo tem imóveis aqui que estão no terceiro leilão, apartamentos grandes, por um valor de R$138 mil. Como é um prédio muito velho, sem manutenção, apesar do preço, não é um bom negócio, tá? Então, tem que ver essa questão aí. Outra questão importante também do leilão é o seguinte: muita gente pensa que o leilão é só à vista, mas não. É possível tu comprar um leilão parcelado, dando 30% de entrada e pagando o restante em 30 parcelas mensais consecutivas, direto no Poder Judiciário. Então, eu aqui no caso, eu identifico as oportunidades de leilões, né? Sempre visualizando ali a questão da localização e da liquidez. Então, é uma situação. Analisando a liquidez e a localização, a gente verifica nas imobiliárias locais qual o preço médio daquele imóvel e a gente identifica até onde a gente pode ir em matéria de lance, sendo parcelado à vista, né, para que garanta esse investidor que ele consiga vender aquilo com a maior rapidez possível e tenha o lucro dele. Tá? O que acontece? Geralmente, leilões da Justiça Estadual são parcelados. Leilões que vêm de dívidas trabalhistas da Justiça do Trabalho geralmente são à vista, tá? Então, a gente tem uma experiência longa nessa questão. Eu mesmo, agora, no ano passado, eu comprei 4 salas na cidade de Porto Alegre. A avaliação era 110 e eu arrecadei as 4 por 55 cada uma. Essas eu estou usando numa sede que eu botei em Porto Alegre. Foi um grande negócio, né? Comprei um imóvel agora em Capão semana passada, a avaliação é 850. A avaliação estava errada, porque no prédio, o mais barato à venda está por 950 mil, eu arrecadei por 520. E agora, neste sábado, agora próximo, eu já tenho 2 pessoas interessadas para ver. Eu já tenho o auto de arrematação, tá? Então, nem escritura eu tenho nesse imóvel, mas ele já tem procura. Então, eu poderia ganhar ali daqui a pouco 200, 300 mil ali nessa repasse desse imóvel. E lembrando que o principal para lucrar com imóvel é o quanto tu paga. O investidor sempre tem que considerar o seguinte fator: o quanto eu paguei. Porque é o seguinte, quanto vale é uma coisa relativa. Eu preciso vender por preço abaixo do mercado se eu quiser ter liquidez. Então, por exemplo, esse aí está 950 mais barato. Se o cara me der 800, paguei 520, já está vendido. Perfeito. Agora, se eu tivesse comprado mal, não teria vendido. Então, 2 coisas que tem que ter muita atenção é a parte jurídica e legal, tem que fazer uma análise disso, né? Tem tudo isso, mas também uma análise imobiliária, né? Então, são 2 coisas que tem que caminhar junto. Sim, elas caminham junto porque acontece ali no edital do leilão tem muitas cláusulas. Geralmente o edital ali tem umas 15 folhas mais ou menos. Então o advogado tem que ler aquelas cláusulas todas, identificar se aquele leilão é realmente bom, se ele vai ficar quitado com aquele lance, né? E também, às vezes, fora o lance, tem outras dívidas, né? Por exemplo, esse que eu citei agora lá, que eu comprei lá no litoral, o lance foi 400 mil. Mas por que ele chegou a 520? Porque tinha IPTU, que não fazia parte do lance, e mais uma dívida de condomínio que não fazia parte do lance. Na verdade, a dívida do apartamento era trabalhista. Então, aquele dinheiro foi, por exemplo, 400 mil para Justiça do Trabalho, 60 e poucos lá para questão do condomínio, e mais 40 e poucos foi ali para a questão do IPTU que estava atrasado, né? Então, é uma situação nesse sentido de a gente verificar todas as dívidas, fazer uma tabela, né, mostrar para o cliente, olha, o valor pagando todas as dívidas para o imóvel ficar livre e desembaraçado para venda vai custar X. A partir daí, o negócio fica sendo bem feito, digamos assim. E a análise imobiliária vai passar por várias coisas. Se tu quer fazer dinheiro rápido, então tem que ter liquidez e preço bom, mas às vezes se tu quer para o teu uso, ou para morar, ou para usar, isso também fica um pouco mais relativo, né? Porque daí tu pode fazer uma análise
diferente. Então, sempre é bom também ver qual é o teu objetivo para aquilo. Se é investimento, se é para morar, se é para usar no teu negócio. Eu sempre recomendo para a pessoa que quer morar também o leilão. Porque o que acontece? Se a pessoa quiser morar, né, nessa residência de leilão aí, ela vai estar pagando o imóvel um preço bem abaixo do mercado. Então ela já está fazendo investimento por ter comprado barato, né? Inclusive esse tipo de cliente, ele pode ir com lance além, né? Porque ele não vai querer vender, ele quer morar. Então esse tipo de cliente que não é um investidor, é o cara que vai usar para moradia, ele acaba comprando imóvel às vezes aí de 1 milhão, por exemplo, vai comprar por 700 mil. Que para o investidor talvez não seja interessante, porque esse imóvel não teria uma liquidez alta. Mas para o cara que quer morar, a liquidez em matéria de moradia é rápida. Ele vai lá, desocupa se estiver ocupado, né? E já entra no imóvel. Outra coisa importante da gente falar é a questão do estado do imóvel, tá? O leilão, geralmente a gente não tem como visitar este imóvel. Mas o que eu faço quando o cliente tem interesse? Eu vou em loco, eu vou no apartamento, tento falar com o síndico, tento falar com o zelador, tento falar com a administradora, para me certificar de que aquele imóvel tem gente ou não tem. Tá? Geralmente o imóvel ocupado, ele sai um pouco menos. Por quê? Porque tu vai ter que gastar com uma ação, uma ação adequada para tirar a pessoa que está lá. Seja proprietário, seja inquilino, ele vai ter que sair. Geralmente não demora muito. Geralmente a gente faz um acordo e a pessoa sai. Mas também a pessoa tem que saber se ela quer essa incomodação de desocupar o imóvel ou já quer um desocupado. Uma boa parte, os que mais têm preço, por exemplo, são imóveis que estão ocupados. Sim. Mas geralmente as pessoas saem. Perfeito. E assim, como é um mercado que tem crescido, principalmente o apelo digital, né? Muita gente vendendo soluções, quais seriam as dicas assim para os alertas, os cuidados que as pessoas têm que ter para entrar antes nesse mercado? O que acontece ali? Tem que ver se o site do leiloeiro oficial, se ele tem registro na junta comercial como leiloeiro, tá? Eu mesmo tive uma experiência aí há 3 meses atrás, que eu estava analisando ali os editais de leilões no mês passado ali. E daí o que acontece? Olhei um leilão muito interessante, bem abaixo do preço. Não encontrei o cara na junta comercial. O telefone do cara não atendia. Eu fui lá na junta comercial pessoalmente. Pessoal, o negócio é o seguinte, esse imóvel aqui e tal. Não, esse leiloeiro não consta no rol de leiloeiros aqui do Rio Grande do Sul. Já é o suficiente para a gente saber que aquele leiloeiro ali não existe, aquele leilão não existe. Tá? A possibilidade de golpe é muito alta. Quando o imóvel, assim, ou até outros bens, não precisa ser só imóvel, até automóveis muitas vezes, quando o preço é muito baixo, imóvel de muita liquidez e preço muito baixo, geralmente não confere. Não existe aquilo ali. Aquilo ali vai ser um depósito feito por um laranja de uma organização criminosa, né? E a pessoa vai perder esse dinheiro porque não adianta botar na judicial depois, né? A gente não pode fazer nossas porcarias, digamos assim, e tentar resolver com o judiciário. Até porque esse laranja não tem nome, não tem nada no nome dele e vai sumir com esse dinheiro. Já aconteceu várias vezes, inclusive. Perfeito. Eu acho que a dica para isso e para muita coisa, né? Mas para isso se tu vai ir para um mercado onde tu já vai ter uma margem grande, um desconto grande, não tem por que correr risco, né? O melhor é buscar um aconselhamento profissional, porque daí tu vai estar buscando algo que é mais certeiro, né? Não dá para ir se atirar em algo que tu não conhece, né? Sim, até porque nós aqui que fazemos essas assessorias em leilões aí, a gente conhece praticamente todos os leiloeiros aí da região, né? Porque isso é do dia a dia nosso, tá sempre vendo essas questões. Então, geralmente, como é que eu desconfiei desse leiloeiro, na verdade? Eu desconfiei porque eu nunca tinha parado com aquele nome de leiloeiro. O leiloeiro novo, do nada, não vai surgir assim do nada. Esses caras geralmente são antigos de mercado, eles já têm um know-how de décadas em cima de leilões. Não se cria leiloeiro novo. Se cria um leiloeiro novo com oportunidades fantásticas ali, né? Já ligou meu alerta para ver o que estava acontecendo. Isso porque tu conhecia, né? Quem não conhece, de repente, tá lá muito bonitinho, site e tal, vai com tudo, quando vê, perdeu todo o dinheiro, né? Sim. Infelizmente a gente está nessa época e veja só, nossa conversa toda ela caminhou muito por isso, né? O tempo inteiro as pessoas confiando, né? E com uma grande possibilidade de estar sendo lesada e enganada, infelizmente, quando o assunto é dinheiro. Sim. A questão aí do leilão ainda, o que acontece? Nós como advogados, a gente pega, além do edital do leilão, a gente baixa todo o processo.
para ver a origem daquela dívida, como é que vai ser quitada, aquela questão toda, que na verdade um usuário comum aí, ele não vai ter acesso a, por exemplo, baixar o processo todo, né? E mesmo que tivesse chance de baixar todo o processo, como todo mundo sabe, né? Tem todo um linguajar jurídico, toda uma técnica ali que um leigo dificilmente vai conseguir entender ali do que faz, né? Inclusive aquele processo ou procurar outras dívidas que podem estar atreladas a ele, né? Porque às vezes tem isso também, né? Sim, sim. Às vezes pode ser que um mesmo imóvel tenha atrelado a mais dívidas. Então, daqui a pouco, o edital ali, às vezes, para um leigo não é tão claro como é para nós. Então, o que acontece? Não, tu está quitando essa dívida deste processo. Tá aí o outro ele não fala nada. E aí, né, essa dívida vai vir. Perfeito, perfeito. Doutor Eduardo, quero lhe agradecer e para a gente ir encaminhando assim, queria que tu desse uma mensagem. A gente falou muito aqui sobre educação financeira, cuidado com o seu endividamento, né? Olhar bem para tudo isso. Chegasse e falar assim, empréstimo é melhor não ter, né? Que mensagem o senhor pode deixar, mensagem final aí para quem nos acompanhou até aqui e está olhando tudo isso? Que mensagem dá para dar para o pessoal ter de cuidado, mas também de prática, vamos dizer assim? Na verdade, a mensagem que a gente deixa aqui é sempre que a pessoa tiver alguma dúvida de alguma coisa, sempre procurar um profissional que possa esclarecer essa dúvida. Não vale a pena ficar com dúvida. A dúvida ela tem que ser sanada, porque é o seguinte, depois da gente agir com dúvida e a coisa ir para o lado ruim, vai demorar. A gente vai depender do ajuizamento de uma ação, vai depender do judiciário tomar uma posição e isso às vezes demora. Por exemplo, tu vai comprar lá um imóvel de leilão, por exemplo, e vai ter uma dívida que não se sabe. Vai demorar. Vai ter uma pessoa lá que não vai querer sair de jeito nenhum. Daqui a pouco tem um terceiro de boa-fé que comprou esse imóvel de outro e tem um contrato. Vai demorar, daqui a pouco, para tirar essa pessoa meia dúzia de anos. Vai ter que ouvir testemunha A, B, C, enfim, uma série de coisas. E a questão do empréstimo aí, a gente sempre orienta para não fazer empréstimo. Aperta aí a questão aí dos gastos, mas não fazer empréstimo. Se fizer, vai ter que nos contratar aí como advogado para poder tentar reduzir a carga de juros. E mesmo a gente reduzindo a carga de juros do empréstimo pessoal, ela vai ficar em torno de 5%, 6%. Então, ainda vai continuar caro o dinheiro. Eu sempre digo que eu me formei em administração antes de direito, né? Quer saber o preço do dinheiro? Peça emprestado. Aí tu vai saber quanto custa, porque tu vai pagar no mínimo o dobro. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Vamos repetir essa dose aí em algum momento. Sim, sim. Tá certo? Com certeza. Muito obrigado, doutor Eduardo Gomes. Já aproveita que está por aqui, te inscreve no nosso canal e dá uma assistida no restante da playlist aí dos nossos negócios e tendências. Até a próxima. Tchau.